Lucas capítulo 10, versículo 19. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Essa minha tradução aqui é a tradução da Bíblia King James, uma tradução mais próxima dos textos originais no grego. Em algumas traduções, eu acho que na João Ferreira de Almeida diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Verdade que a tradução muda pouca coisa em alguma questão somente de concordância verbal, coisa pouca. O sentido é o mesmo, o significado é o mesmo. Então, observemos o poder otorgado por Cristo Jesus a seus discípulos. E bata no peito aí dizendo: eu sou discípulo. E você não tem convicção disso não? Vamos lá? Eu sou discípulo. Isso, eu sou discípulo. Então, saiba que você tem autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, otorgada pelo Senhor Jesus. Aí nós vamos ver a prática disso. A prática disso. Como é que é a prática disso, pastor? O que significa na prática? Muitas coisas faladas, teoria, conjecturas, são fáceis até de dizer. Mas a prática, como é que se faz? Como é que se vive isso na prática? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. E esse é o texto principal da mensagem. Lucas é apenas uma introdução. Atos capítulo 13. Vamos ler do versículo 4 até o 12. Todos encontraram? Amém? Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, essa a respeito de Paulo, tá? Paulo e mais algumas outras pessoas que foram separadas por Deus. Aqui nos 3 primeiros versículos, nós lemos isso. Estavam reunidos, o Espírito Santo os determinou a cumprirem uma viagem missionária, saírem cumprindo uma missão dada por Deus. E aí no versículo 4 em diante nós lemos isso: dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los, Paulo e Barnabé, para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se. Quem é esse Elimas? É o tal Bar Jesus, tá? A mesma pessoa, se refere à mesma pessoa. A tradução do seu nome quer dizer Elimas, o mago. Pois é assim que se traduz o nome dele. Opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Porquanto cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibais
que a mão do Senhor é contra ti. Ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro se o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós lemos aqui a palavra de Deus, irmãos, onde o Senhor Jesus, ele deu autoridade e Paulo se revestiu dessa autoridade. Paulo e Barnabé estavam em viagem missionária, pregando o evangelho. E essa era a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles receberam esse comissionamento do Senhor e saíram em missão, saíram cumprindo essa missão de pregar a palavra. E direcionados pelo Espírito Santo, eles saíram para qualquer lugar? Não, eles foram direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tinha planos, propósitos para salvar e para usar esses dois homens como instrumentos de suas mãos, né? E ele tinha o objetivo de salvar a vida deste procônsul. Procônsul de quem? Procônsul do governo romano. Este procônsul, esta autoridade política da cidade, estava ali representando o governo na região onde eles se encontravam. E ali eles pregavam o evangelho nesta cidade chamada Salamina. Pregavam o evangelho nas sinagogas, porque os judeus estavam espalhados por vários países, por várias regiões, não só diretamente na região da Palestina ali, mas também em várias regiões ali de próximo do Império Romano, por todo o Império Romano. Porque muitos eram empregados, muitos eram cobradores de impostos, muitos eram trabalhadores a serviço do Império Romano. E ali se encontravam, e aonde eles se encontravam, onde eles iam, estabeleciam sinagogas, locais onde eles poderiam adorar a Deus, onde poderiam se reunir para cumprir os mandamentos do Senhor, referentes a eles. Então, Paulo e Barnabé, sabendo que isso não faz parte completamente do projeto de Deus para a vida de todos, incluindo os judeus, levam o evangelho de Cristo Jesus até mesmo nas sinagogas, porque como judeus que eram, tinham liberdade para entrar nas sinagogas, para falar livremente, e Paulo ainda tinha formação rabínica, Paulo ainda pregava o evangelho com autoridade. Paulo era, antes de converter-se, era fariseu, discípulo de Gamaliel. Então ele era conhecido, era respeitado no meio judaico, no meio religioso judaico. E seu objetivo não era só ganhar judeus, era ganhar gentios também, era de cumprir a vontade de Deus, de levar o evangelho salvador de Jesus Cristo aos religiosos e aos que nem religião possuíam, a salvar a todos. Paulo entra nas sinagogas e começa a pregar o evangelho. O evangelho de Cristo Jesus chegou, é óbvio que revestidos de autoridade e de poder, otorgados por quem, irmãos? Por Jesus. Eles chegavam nos locais através de muita oração, de muito jejum, de muito buscar a Deus, com essa unção de autoridade sobre suas vidas, e milagres aconteciam através de suas mãos. Eles eram instrumentos de Deus para a operação de milagres, maravilhas, de coisas tremendas, de pregar o evangelho também com autoridade. E isso é sim um dom do Espírito Santo. E eles pregavam a palavra de Deus com muita autoridade, com muita unção. Então, Paulo e Barnabé, chegando nesse lugar, começaram a pregar. O procônsul, a autoridade política, o governador da cidade, o representante do império ali, ficou sabendo daquilo que esses homens faziam. E havia alguém próximo a esse procônsul que era judeu, entre aspas, na verdade instrumento de Satanás, infiltrado, que fazia operações sobrenaturais, mas não pela unção e autoridade de Deus, e sim
digo unção, mas por ser instrumento de Satanás. Irmãos, nós temos visto muito isso nos dias de hoje. Pessoas que anunciam ser da fé cristã, independente da igreja que congregue, da denominação que professa, pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus. Nós conversávamos ontem, eu e minha família, conversávamos a respeito disso, eu até fiz uma postagem no meu Facebook pessoal a respeito de canções que muitas das vezes nos induzem a dizer palavras erradas, erros de linguagem. Um desses é uma canção que está aí nas paradas, que diz que o teu espírito caia, que caia o teu espírito. Há uma passagem de Atos e aí que diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles que estavam ali. Em algumas traduções, João Ferreira de Almeida diz que caiu o Espírito Santo sobre os que estavam no local. Só que é tradução, irmãos, é diferença de tradução, o sentido é amplo. O Espírito Santo de Deus, dependendo da tradução da Bíblia, pode ser dito como que caiu, ou ainda dependendo da minha tradução aqui, que King James diz que pousou, ou que veio sobre, ou ainda dependendo da tradução, que foi derramado, que desceu. É uma coisa, isso é uma coisa. Tradução da Bíblia é uma coisa, cantar desejando que o Espírito Santo de Deus caia é outra coisa. Então nós temos que estar atentos, àquilo que se fala, àquilo que se diz, àquilo que se proclama. Estávamos falando, olha, tem que ser observado muitas coisas que se dizem em canções. Não se pode chegar cantando qualquer coisa. Se você vê que alguma coisa está meio difusa na palavra, não está em concordância totalmente com a palavra, nós devemos ficar espertos e atentos. É melhor que não se cante, é melhor que não se observe, é melhor que não se repita, que não se fale, porque o inimigo, ele manda dos seus infiltrarem-se na igreja, para que a palavra de Deus seja distorcida e para que as pessoas se distanciem de Deus. Há inúmeros testemunhos por aí de ex-bruxos, de ex-satanistas, de ex-servos de Satanás que contam que se infiltravam nas igrejas para gerar cisão, para gerar facção, para distorcer a palavra de forma muito sutil. E aos poucos a igreja do Senhor vai se distanciando do seu objetivo, vai se distanciando da sua tarefa principal, do seu afazer primordial, que é levar o Evangelho de Cristo, que é salvar vidas, e começam a ser impregnados com teologias que ensinam somente a pessoa a buscar a Deus em busca de prosperidade, em busca de outras coisas, de milagres. Em só ir para uma igreja se houver milagre, se eu procurar um determinado templo de alguma determinada denominação que se diz cristã, por conta de feitos sobrenaturais. Aquele ali é um homem de Deus. Será? Um amigo meu me mandou uma mensagem esses dias, ontem, hoje somente que eu li, dizendo assim: a árvore se conhece pelos frutos. Isso é um versículo da palavra de Deus, é verdade. A árvore se conhece pelos frutos. Quais os frutos que essa árvore tem? Os frutos são bonitos, são suculentos, são de encher os olhos, dá vontade de morder aquele fruto. Não é um fruto bichado, é um fruto cheio de larva, de mosca. Existe uma mosca que sobrevive de pousar nas frutas das árvores e de depositar ali seus ovos. E esses ovos viram larvas. Quantos viram já um fruto de goiaba cheio de larva dentro? Uma manga, um jambo, até banana, se você parar para observar, você encontra. Quantos já viram coqueiro com uma lagarta dentro do tronco, destruindo a planta e fazendo com que os frutos fiquem atrofiados e depois não prestem mais para nada? E
entre outros, larvas semeadas pelo inimigo no seio da igreja, para fazer com que os frutos da igreja se tornem frutos impróprios, frutos de pecado, frutos de tristeza. Satanás, ele é especializado, irmãos, em semear discórdia, fofoca, intriga, tanto no seio da igreja como no seio das famílias. Fique esperto. Isso se vence como, irmãos? Com jejum e oração, com busca a Deus, com sensibilidade. E há alguns tópicos aqui que nós vamos observar nessa mensagem. Há 5 tópicos que nós observamos aqui. Cristo Jesus, irmãos, nos prometeu dar-nos poder e autoridade para enfrentar Satanás e seus enganos. Quando Jesus refere-se no primeiro versículo que nós lemos, Lucas 10:19, dizendo: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Ele não está falando dos animais físicos, ele está se referindo aos espíritos malignos, aos espíritos dissimuladores. Qual é a principal característica de uma serpente, de uma cobra venenosa? Até mesmo as cobras constritoras, que não são venenosas, elas também têm, algumas têm hábitos noturnos, outra caça de dia ou de noite, não é verdade? É mais fácil a gente encontrar uma jiboia andando num caminho durante o dia, ou outra cobra constritora, que a gente chama de cobra cipó, constritora, né? Ela caça e esmaga a sua vítima para poder comer um ratinho, um camundongo, um filhote de algum animal. São animais sorrateiros que se rastejam, que se espreitam, esperando a vítima passar e dão um bote. À noite são as peçonhentas, as venenosas, e enchem glândulas de veneno em suas bocas. Olha só que interessante. E enchem glândulas de veneno em suas bocas, através de seus dentes, que são verdadeiras agulhas, e injetam esse veneno em alguém para que essa pessoa, para que esse ser morra aos poucos, e ali já vai sendo digerido através da ação do veneno, para que quando esse ser, esse animal, essa caça, essa presa for engolida, ela já seja facilmente digerida, porque a ação do veneno também promove a destruição de todo o corpo, de toda a parte interna do corpo, e aí é facinho para poder a cobra digerir. Olha só que interessante. Traga isso agora para o espiritual, para a vida da igreja, para o seio da família, no seu trabalho, na sua vida com Deus. Pare para pensar. Escorpiões são animais que atacam na traição, de forma traiçoeira. Tem seus ferrões em sua cauda e atacam quando você não está vendo. Quando eu era criança, aproximadamente 7, 8 anos de idade, nós morávamos aqui próximo, aqui para trás, o conjunto Beija-Flor, quando estava sendo construído ainda. Meus pais compraram uma casa lá, e ali eu brincava com os colegas na rua. Não havia trânsito, nem tráfego de nada, praticamente era um condomínio fechado, porque não havia saída para trás, onde era só um matagal e a fábrica da Philips. Hoje tem vários bairros, vários conjuntos, interliga com o João Bosco, sai da Torquato Tapajós. Está totalmente diferente aquela área ali. Nós morávamos na rua 2. E ali eu estava sentado na beira da sarjeta, conversando com um coleguinha, batendo papo. A mamãe deixava a gente brincar na rua, que não, graças a Deus era relativamente seguro. Hoje é muito difícil de um pai deixar seu filho brincar na rua, né? Primeiro porque os carros passam em alta velocidade, e segundo porque não é seguro com relação a assalto e outras coisas horríveis que acontecem hoje, né? Então é mais seguro ficar dentro de casa. E ali eu brincava, sentado na sarjeta, e conversava. E ali era fácil alguém encontrar dentro da sua casa uma cobra, ou coral, ou qualquer outro tipo de animal, ou escorpiões.
porque estava tudo sendo aberto, estavam os tratores, as máquinas passando ainda, abrindo ruas, derrubando mato, e os animais estavam saindo da região onde moravam, que era a região de mata ali, havia uma pequena floresta naquela região, e indo para as casas das pessoas. E ali eu estava sentado, de repente eu senti o desejo de olhar para baixo. Quando eu olho para baixo, meu colega grita: tira teu pé rápido. Aí eu levantei os pés. Havia um escorpiãozinho amarelo, pequeno, já com a cauda fazendo bem assim, ó, atrás do meu pé. Ele já ia fazer a picada, já ia lançar sua cauda como seu ferrão para me aferroar. E ali nós pegamos uma pedra e matamos aquele inseto, matamos aquele animal ali naquele momento. Matamos aquele bicho ali e ficamos ali impressionados. Eu corri para casa assustado, contei para os meus pais, graças a Deus, ileso. Mas o bichinho chegou, irmãos, que ninguém percebeu. Ele veio andando pela sarjeta. E ali a gente, menino, se mexe o tempo todo, conversa, ri, brinca. E aqui, em algum momento, eu esbarrei nele com o meu pé. E ele se armou para me ferroar. Nesse exato momento que ele se armou para ferroar, um coleguinha me alertou e eu levantei os pés. Olhei para baixo e vi o bicho lá. E ali foi um espanto, foi um susto. Por que Cristo Jesus diz que nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Você vai pisar com os seus pés descalços nesses animais, sem preparo. A autoridade e o poder para podermos fazer isso vem da capacitação, do ser cheios do Espírito Santo, do estar cheios de Deus, do revestimento que Deus nos dá, para que nós possamos repreender o inimigo. Não é de qualquer forma, não é despreparado, não é como um inexperiente, como alguém que chega sem ter conhecimento de causa, ou ainda de saber, sem sequer muitas vezes ter Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Primeiro passo, queridos, para que nós possamos ter poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e não de forma qualquer, e não com os pés descalços, de forma no sobrenatural, trazendo para o espiritual, tendo revestimento de Deus, o primeiro passo é termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O primeiro passo é ter a vida verdadeiramente entregue nas mãos de Cristo, é ter um relacionamento com Ele, é ser a habitação do Espírito Santo. Esse é o primeiro e o principal passo. Depois disso que vem é capacitação, é revestimento, é tempo de leitura da palavra, de buscar a presença de Deus, é de anular a própria carne, é de se encher mais do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo é fator primordial, irmãos, para conhecer os enganos de Satanás. Satanás tem seus enganos, tem seus momentos em que ele está à espreita, só esperando você vacilar para que ele possa dar o bote, ou ainda se move de forma silenciosa, esperando que você esteja distraído para lançar uma ferroada, uma seta inflamada na sua direção, da sua família. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, ter conhecimento de Deus, ter sede de Deus, buscar a Deus, amar a Deus, ter um relacionamento com Ele. Houve outro relato no mesmo livro de Atos que nós estamos lendo, de alguém que chegou com um demônio e disse assim: esconjuro-vos, Satanás, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aquele espírito maligno incorporado em alguém disse para aquele homem: eu conheço Jesus muito bem, e sei quem é Paulo, e tu quem és? Não tinha cheiro de filho, não tinha a essência de Deus, não tinha o óleo do Espírito Santo. O primeiro passo é ter Jesus na sua vida, e o segundo é buscar em Deus, e isso é um processo, a cura para a alma,
o ser cheio do Espírito Santo, o anular a própria carne, o calar quando for preciso, para que essa promessa de poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões se cumpra nas nossas vidas, nós devemos ter intimidade com Deus. Muitas das vezes um filho não tem intimidade com o pai, é filho, mas não tem intimidade com o pai. Quantos aqui ou quantos em casa podem nos dar esse testemunho de que em muitos momentos não tiveram proximidade com seu pai, ficaram de longe, não recebiam um afago, um carinho, ou os pais nunca souberam dar porque também nunca receberam. É difícil você dar aquilo que você não tem, é verdade, porque você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode ser cheio daquilo que abunda em sua vida. Você não pode ser cheio de algo que você não possui. Como é que você vai ser? Intimidade com Deus se busca através de oração, de busca, de leitura da palavra, de momentos dedicados a estar na presença do Senhor. E quanto mais você busca, mais você A inteligência, o terceiro tópico que nós observamos aqui, a inteligência espiritual e emocional. Ela é importantíssima, irmãos, para nós podermos discernir sobre os espíritos. Abra sua Bíblia aí em 1 João. Vamos lá. João 4. Vamos ler. Versículo 1 até o 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado os espíritos que se procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. E presentemente já está no mundo. Espírito maligno, espírito do anticristo, se refere ao espírito de Satanás, que sim trará um representante à altura da sua malignidade, da sua sordidez, do seu ardil para governar. Isso aí é profético, irmãos, vai acontecer. Inteligência espiritual e emocional. Nós precisamos ser espertos, observadores. Por isso que Deus te deu mais ouvidos e mais olhos do que boca, para que você escute mais, para que você observe mais e fale menos. Observe, ore a Deus pedindo: Senhor, me dá direção, discernimento, entendimento. Será que isso vem de ti? E se for algo sobrenatural, disfarçando-se de Espírito Santo, disfarçando de dom do Espírito, faça a prova. Quem é o Salvador? Qual foi a forma que o Filho de Deus veio ao mundo? Esse Espírito, se ele procede da parte de Deus, ele vai dizer: Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio em carne, tem todo poder e autoridade, reina sobre os céus e virá com majestade e glória. Esse procede de Deus. Satanás não consegue admitir isso. Ele não consegue admitir isso. Ele não admite isso. Você quer desmascarar o diabo? Você quer saber se uma manifestação sobrenatural pertence a Deus? Faça a prova. Sempre esteja com o pé atrás com relação a manifestações sobrenaturais no seio da igreja e fora dela. Não se deixe iludir por qualquer alarido que se diz ser de Deus.
Inteligência espiritual é aquele discernimento que você recebe do alto, é a capacitação que você recebe de entender. Certo pastor amigo meu viu uma manifestação em um retiro, em determinado retiro, e aí ele falou: aquilo é demônio. Aí o outro pastor que estava ao seu lado disse: não pode, não tem como, é demônio. Não é. Ele foi chegando perto em oração. O Espírito que se dizia ser santo começou a se retorcer, se contorcer, e começou a demonstrar quem verdadeiramente era. Quem verdadeiramente era. Facilmente, o pastor não disse nada. Ele só orou ao Senhor, buscou a Deus, se revestiu do Espírito Santo e foi chegando perto. Quando ele chegou bem pertinho, aí o demônio se revelou. Queridos, resistir ao diabo com poder e autoridade dada por Deus nos faz ter coragem para avançar e cumprir o propósito de Deus. Os dons distribuídos à igreja, eles têm que ter um único propósito. O propósito é de capacitar os santos, de revestir a igreja do Senhor, para que ela cumpra o seu objetivo primordial, que é levar o evangelho e trazer avivamento ao mundo. Avivamento não é liturgia de culto, irmãos. Avivamento não é bater palmas. Avivamento não é exercer os dons na hora do culto, cheio do Espírito Santo, transportando, orando em línguas, ou ainda profetizando, ou ainda tendo visões. Avivamento não é manifestação de dons. Avivamento é poder de Deus para pregar o evangelho e salvar vidas, arrancá-las do inferno. É ter autoridade e poder do Espírito Santo para poder dizer: sai da frente, Satanás, porque a igreja está avançando, está marchando, e ninguém vai se colocar à frente dela. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque ela está cumprindo o seu propósito, o seu objetivo é fazer a diferença. Fazer a diferença para a salvação de vidas, para resgate de almas, para mudança de pensamento, de caráter, para renovo, para restauração. Isso é avivamento. O que Tiago fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o que ele continua dizendo depois disso? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. É através da oração, irmãos, é através da autoridade revestida por Deus. Você, como igreja do Senhor Jesus, tem essa autoridade otorgada a você, a sua vida. O que está faltando para você botar em prática? Está faltando você buscar a Deus. Está faltando você ter mais momentos na presença do Senhor. Está faltando você se despir do medo, do receio, do escândalo, do pecado, para buscar a Deus, para ter mais intimidade, para crescer em espiritualidade, para que você ponha em prática isso, como Paulo botou em prática. Ele não conheceu a Jesus pessoalmente, ele teve um encontro com Cristo já ressurreto, em glória, em majestade, apareceu para ele na estrada. Ele não teve o ensinamento direto da pessoa de Cristo Jesus. Ele ouviu de outros discípulos que Cristo Jesus tinha otorgado poder e autoridade, e para ele isso bastou. Queria que ele botasse isso em prática verdadeiramente. E nós, qual a diferença de Paulo para nós, irmãos? Exerça a autoridade que Deus lhe deu. Exerça a autoridade que Deus lhe deu. Exerça o poder que Deus lhe deu. Porque aos filhos de Deus é dado poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Toda a unção de Deus e capacitação entregues a nós, irmãos, elas têm esse objetivo: que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Há doutrinas por aí espalhadas que dizem, que apregoam que Deus nos deu esse poder para que nós possamos nos sentir homens
cheios desse poder, para andar, não é nem para pisar no chão, é para flutuar. Vaidade humana, isso não vem de Deus. Se há alguém que se diz espiritual e é arrogante, pode ter certeza que a espiritualidade dele não é advinda do Espírito Santo. Certa vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: eu vou para a igreja fulano de tal, porque lá eu vou buscar poder. Para quê? Para ficar igual um balão cheio de poder? Para quando o diabo vier com uma agulhinha assim, você sair voando igual um balão que estoura? O que adianta tanto revestimento, tanto poder, se vidas não estão sendo salvas? Se a finalidade pelo qual este poder é derramado não está sendo cumprida. Eu me recuso a entender que alguém é cheio do Espírito Santo de Deus se não acontece salvação dentro daquela referida igreja. Nós somos chamados a militar no mundo em que vivemos, irmãos, como agentes do reino que representamos. Olha só, você é chamado para ser militante, você é chamado para ser soldado, você é chamado para ser guerreiro, você é chamado para ser representante, embaixador de um reino que você representa, que não está nesse mundo. Aleluia! Você é chamado para brilhar, porque Ele falou que você é a luz do mundo. Você é chamado para dar sabor, porque Ele falou que você é sal da terra. Aleluia! Através da mudança de caráter, através de uma vida de santidade, de busca de Deus, de experiências na presença do Senhor, você representa um reino. Você é luz, você é sal.